Olá, amados, graça e paz. Mais um dia se finaliza e o Senhor nos concedeu vitória. Ele é fiel, ele cuida daqueles que perseveram, segundo o Espírito Santo, do qual Jesus nos ensina do Pai. Ele é aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, e através do seu Espírito, ele nos ensina a andar na retidão, na sinceridade, na integridade, desviando do mal, que é o dever de todo ser humano, e o temor, que é o princípio da sabedoria. O entendimento do alto, do qual o adversário não arranca a verdade que há em nós, quando se tem o entendimento do alto. E assim nós perseveramos, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim. Assim como a palavra diz que na antiga aliança, homens de fé conquistaram reinos, nações e fecharam boca de leão. A palavra nos fala sobre Raabe, que pela fé, por ela crer naqueles homens de Deus, da qual ela morava ali em cima das muralhas de Jericó, do qual a palavra diz que ela era uma meretriz, e por crer e ajudar aquele povo, os homens de Deus, da qual ela já havia ouvido falar nos feitos grandiosos de Deus, ela, juntamente com aqueles que ali estava sua família, foram salvos. Porque se ela fica em cima da muralha, fica com o coração dividido, se ela não cresce no Deus daqueles homens e que eles foram enviados por Deus, certamente ela teria caído juntamente com aquelas muralhas de Jericó. Mas ela creu e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, quando nos tempos do grande dilúvio, do qual Noé, a palavra nos diz que ele creu e perseverou ali nas obras que foi a construção daquela arca. E isso lhe foi imputado como justiça. Somente ele e a sua família, juntamente com os animais que Deus preparou, ele, a saber, se salvou. Deus fechou a porta da arca. Atualmente será com fogo, e assim também se fechará a porta da graça, aonde a Bíblia diz um pequeno rebanho, onde se assentará à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó, do qual Deus não importa de ser chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles creram, eles operaram segundo a fé. Abraão é um exemplo do qual Deus lhe pede a devida obediência a sacrificar a sua promessa, o Isaque, e ele foi obediente até o fim. Quando ali o anjo disse a Abraão, Abraão não faça isso, e lhe proveu o carneiro. E ele disse antes de ir fazer o sacrifício aos moços: fique aqui enquanto eu e o menino volte. Alguém que iria sacrificar o seu filho não diria, nós voltamos. Ele creu que ali haveria de ressuscitar o menino. Mas o primicista do sacrifício ainda haveria de ocorrer em Monte de Sião, onde ali ele passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está no centro do trono, com o governo sobre os seus ombros. E a ele seja toda a honra e toda a glória, que nos ensina
a perseverar nas obras de justiça juntamente com a fé, que caminharão com a nossa alma para o tribunal de Cristo, assim como Paulo também perseverou na fé, do qual ele disse: guardei a fé, encerrei a carreira, combati um bom combate. E assim que a gente continue perseverando nas obras de justiça juntamente com a fé, do qual o justo vive pela fé, e tudo é possível àquele que crê. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.